A vinda da família real portuguesa foi, sem sombra de dúvida, um dos eventos mais importantes aí, né, para a nação brasileira e principalmente também aí para os moradores do Rio de Janeiro desse período. Foi um evento, um dos eventos mais importantes, de certa forma aí, um divisor de águas, né, para a história, porque esse evento de 1808, ele é o evento que, de certa forma, ele dá aí o start, né, ele dá o play para a independência que acontece aí 13 anos após. Então, a vinda da família real portuguesa para o Brasil, com esse ato de montar aqui no centro do Rio de Janeiro a sede de Portugal, de certa forma já é o início aí do processo de independência do Brasil. Então, as coisas acontecem da seguinte forma: em 1807, Napoleão Bonaparte começa a perseguir aí alguns reis europeus e destituí-los do trono. Então, Dom João VI, com a intenção de não enfrentar Napoleão Bonaparte, com a intenção de não passar aí por essa situação intempestuosa, de ter que enfrentar as tropas de Napoleão Bonaparte, de enfrentar Napoleão Bonaparte, então ele foge lá de Portugal em 1807. Então ele reúne ali às pressas toda a sua corte e vem para o Brasil. Apesar do número ser um número exorbitante, há um consenso aí entre a maioria dos historiadores que tenham sido mais ou menos 15 mil pessoas que tenham desembarcado aqui juntamente com Dom João VI, aqui no estado do Rio de Janeiro em 1808. E o local do desembarque da família real foi exatamente aqui nesse lugar onde eu estou. Foi aqui no antigo porto do Rio de Janeiro, que é localizado, né, estava localizado aqui na Praça 15. O antigo porto ele era aqui, hoje em dia é um porto obviamente desativado, e que na época era um porto que estava aí em pleno funcionamento. Então a família real ela desembarca aqui nesse porto, e o primeiro local onde eles montam aí a sua residência é num prédio que tem aqui do lado do porto, onde é o prédio do Paço, hoje conhecido como Paço Imperial, que é um prédio que está aqui à minha direita. Então Dom João VI ele se instala, né, aqui no Paço Imperial, onde era a casa do vice-rei da época. Passa-se aí um tempo depois, Dom João VI ele ganha uma casa ali na Quinta da Boa Vista, que foi uma casa aí doada pelo um traficante de escravo muito famoso na época. Então ele vai morar lá na Quinta da Boa Vista, torna-se então a residência real, né, de Dom João VI, da família real. E o Paço Imperial ele torna-se uma espécie aí de escritório, né, de Dom João VI, uma espécie de gabinete de Dom João VI, para que ele pudesse aí receber os seus súditos e também trabalhar. O importante a ser destacado com a vinda da família real para o Brasil é que a intenção de Dom João VI, ao montar a sede aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, ele tinha logo de cara a intenção de metropolizar a cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, a intenção dele foi tornar o centro do Rio de Janeiro numa espécie de uma cidade europeia, de algo parecido com a Europa. Então, a intenção dele era transformar o centro do Rio de Janeiro numa espécie de Lisboa. Então, ele começa aí, a partir de 1808, fazer uma série de transformações nesse Rio Antigo para tentar transformar o Rio Antigo aí numa grande metrópole, uma metrópole aí parecida com uma Lisboa, parecida com uma cidade europeia qualquer. Então, com isso, ele começa aí a orquestrar uma série de fundações, ele começa a fundar uma série de instituições que foi importantíssima para transformar o Rio de Janeiro numa grande cidade. Então ele funda aí, já nesse período,
escola de medicina, que no futuro aí vai dar origem aí à Faculdade de Medicina. Ele funda a Fábrica de Pólvora, Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, ele funda teatro, ele funda a própria Polícia Militar também, aí, mais ou menos aí nesse período. E ele funda a imprensa, a Academia Militar, e ele vai fundando aí uma série de instituições que são, né, de bastante relevância, que existe até os dias de hoje. Então, a grande crítica a ser observada com a vinda da família real para o Brasil é que em 1808 houve aí um encontro de dois mundos. Primeiro você tinha aqui no Rio de Janeiro, de certa forma, uma elite, já existia uma elite aqui no Rio Antigo, que era uma elite que tinha dinheiro, porque o Brasil sempre foi um lugar rico em recursos naturais, em matérias-primas, então já existia aqui uma elite rica, mas que todavia era uma elite, mas era uma elite que não tinha requinte, não tinha sofisticação, não tinha títulos de nobreza. Mais de 90% da população era formada por pessoas analfabetas e semi-analfabetas. Então era uma elite rica, mas que não tinha títulos aí de nobreza, não era nobre. De certa forma, você ver aí chegando ao Rio de Janeiro, desembarcando aí no Rio de Janeiro, exatamente aqui onde estou, desembarcando no Rio de Janeiro, um rei juntamente com a rainha, juntamente com a sua corte, que era uma corte real, verdadeira, com títulos de nobre, porém era uma corte que estava fugitiva, estava falida, sem recursos, sem dinheiro, e que desembarca no Rio de Janeiro e que não tinha quase que sequer dinheiro para se alimentar. Então, você tem aí o encontro desses dois mundos sociais, que um acaba aí se aproveitando do outro. Você tem uma elite rica que não tinha títulos de nobreza, mas que quer ter e acaba tendo. E de certa forma você tem uma coroa portuguesa que tem títulos e que não tem recursos, que está pobre. Então, um grupo social depende do outro. Então, a partir de 1808, você vê nascendo aqui no Rio de Janeiro novos rumos aí para a formação do cidadão brasileiro. Então essa é parte da história da vinda da família real portuguesa para o Brasil.